Nesse último final de semana, aconteceram vários voos de deportados dos Estados Unidos para países da América do Sul, gerando várias polêmicas. As principais envolvendo voos de deportação para Colômbia e Brasil, tá? E nesse vídeo eu vou tentar esclarecer algumas coisas para vocês relacionadas a esses voos. A partir deste vídeo vai ter sempre um QR Code na tela, tá? Esse QR Code, se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai conseguir entrar em contato com a gente para comprar a sua maquete de avião, beleza? Todo mundo sabe que agora Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos. Também já era sabido que quando ele assumisse as regras, as políticas de imigração seriam mais rígidas, né? E que os voos de deportados iriam aumentar. Dito e feito, já aconteceram alguns voos e um desses voos, o primeiro do ano aqui para o Brasil, gerou muita polêmica. Envolveu esse Airbus A320 da Global que você está vendo aí na tela, um A320-200, partiu dos Estados Unidos, fez uma escala no Panamá e na segunda escala em Manaus, os passageiros acionaram as saídas de emergência e aquelas escadas infláveis, tá? Essas aí que você está vendo na tela, foram acionadas. E alguns passageiros, inclusive, foram parar nas asas do A320. O que foi alegado? Que eles estariam sendo maltratados durante o voo. Não foi servido comida, eles mal conseguiam ir ao banheiro e, principalmente, aparentemente, tá? Porque eu não estava lá, estou confiando nos relatos, o ar-condicionado da aeronave estaria com um defeito, gerando então um grande mal-estar a bordo, muito calor. E alguns passageiros relataram que já na escala lá no Panamá, esse A320 apresentou algumas falhas, mas conseguiram corrigir em solo, prosseguiu até Manaus. E como em Manaus foram acionadas as saídas de emergência, como você está vendo aí na tela, o avião não poderia prosseguir de Manaus até Belo Horizonte, o que gerou um grande problema, porque o A320 ficou em solo e não poderia seguir na sua missão. Ou viria um outro avião de passageiros, outro A320 dos Estados Unidos, para dar sequência à missão, ou o governo brasileiro enviaria alguma aeronave. Dito e feito, o Brasil enviou um dos A330 da FAB lá para Manaus, para dar aí sequência ao trajeto final de voo da aeronave, tá? Por que o A320 não poderia seguir no voo para finalizar a missão? Como foram acionadas as saídas de emergência, as escadas infláveis desceram, esse avião precisaria passar por reparos para que pudesse dar sequência. Por quê? Porque esses aviões, dependendo ali da densidade das pessoas a bordo, da quantidade de passageiros, eles precisam voar com todas as saídas de emergência em perfeitas condições. Se tiver uma quantidade de passageiros pequena, né, e ele pode voar com uma quantidade reduzida de saídas de emergência em funcionamento, isso é permitido. Mas, como no caso, se eu não me engano, eram 90 deportados, mais tripulação, mais equipe da imigração dos Estados Unidos a bordo, esse avião não poderia seguir no trajeto e por isso foi enviada outra aeronave. Enviada outra aeronave, o avião retornou para os Estados Unidos porque aí sim só tinha tripulação e equipe de imigração e ele poderia voar com apenas com algumas, né, saídas em funcionamento tranquilamente, o que o manual da aeronave e as regras permitem, tá certo? Já aqui na Colômbia a situação foi bem diferente. O que aconteceu? O presidente colombiano negou o pouso do C-17 da USAF, que trazia deportados colombianos para nosso país vizinho. Segundo a presidência lá da Colômbia, o pouso foi negado porque as condições em que os deportados foram expostos não eram condições humanitárias. E aí vamos deixar de lado um pouco o fato de que os deportados eram pessoas que cometeram crimes, condenados, pessoas que não seguiram as regras de imigração. O C-17, que era o modelo que trazia os deportados colombianos, de fato, não é uma aeronave adaptada para transportar civis.
O C-17, em sua natureza, é um cargueiro militar destinado a transportar equipamentos militares e soldados em missões, mas nunca de transportar civis. Nós tivemos a saída, né, dos militares lá do Afeganistão, quem está lembrado, onde os Boeing C-17 voaram lotados de pessoas. Ali já deu para perceber que a aeronave não oferecia as condições adequadas para o transporte, mas como foi uma situação de extrema necessidade, o avião decolou então com civis. Mas aqui no caso da deportação dos colombianos, de fato o avião não poderia oferecer nenhuma espécie de conforto e seria uma aeronave a princípio inadequada para o transporte, e isso teria levado o presidente colombiano a negar o pouso do C-17. Assim, o avião teve que dar meia volta para os Estados Unidos, e aí Donald Trump entrou em ação e aplicou sanções contra a Colômbia, taxando os produtos colombianos importados pelos Estados Unidos, o que de cara afetaria ali a economia colombiana. Na questão do café, né, eles são grandes produtores de café, e os Estados Unidos compram o café colombiano, então postas essas sanções, essa sobretaxa nos produtos exportados pela Colômbia, importados pelos Estados Unidos, isso iria afetar a economia colombiana. Então o presidente colombiano voltou atrás e aí tomou uma medida que para mim foi pior ainda. Mandaram o 737 presidencial buscar os colombianos. Por quê? Ele é um avião executivo, uma aeronave luxuosa, tem ali toda uma infraestrutura interna para reuniões, então não é um avião adequado para esse tipo de missão, mas ele iria enviar esse 737. Então, ao invés de enviar o 737, voltou atrás, permitiu o pouso do C-17. Agora, ao que tudo indica, o C-17 da USAF está assim trazendo os deportados colombianos, tá? Não sei nesse caso se a Colômbia vai arcar com algum custo, né? Afinal, o C-17 teve que dar meia volta e depois voar de novo para a Colômbia, né? Mas agora o avião vai pousar em solo colombiano e finalizar o processo de deportação. Mais voos desse vão se repetir aqui para o Brasil, para outros países da América do Sul, porque serão intensificados os processos de deportação. Vale ressaltar que eles já aconteciam no governo anterior, no governo do Joe Biden, tá? É uma política adotada pelos Estados Unidos há muitos anos, há décadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe sugestões de vídeos aí nos comentários, a sua sugestão é sempre bem-vinda. Hoje saiu vídeo sobre o relatório Hoje também saiu vídeo sobre o relatório preliminar do acidente do 737 da Jejuera. Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau.